Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Cassia Magdaleno. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a nuestra classe de espanhol. E aí, gente, beleza? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre interpretação de texto nas questões do Enem e aproveitar para ver também o alfabeto espanhol. Nós vamos conhecer as letras e as diferenças que há entre o alfabeto em português e o espanhol, e isso vai nos ajudar também na leitura e compreensão dos textos. Através de uma leitura correta, com os sons corretos das letras, isso pode nos ajudar também a fazer associações com palavras em português. Afinal, toda associação é muito bem-vinda. Conhecendo os falsos amigos como vocês já conhecem, não há o que temer. E se você não viu essa aula, vale a pena recuperar. Dá uma olhadinha aí na playlist e não deixa de assistir. Agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Hoje nós temos esse texto aí, que o título é Que es la ex solidária. Então, como de costume, a gente vai dar uma lida superficial no texto, vamos partir para o enunciado sem olhar as alternativas e aí sim a gente parte para a análise mais profunda desse texto. Vamos lá? La ex solidaria es una ex que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta, en la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla ex solidaria, porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti. Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decide el destino de esa parte de tus impuestos. Porque marcándola te conviertes em contribuinte ativo solidário. Que deu para entender até aí? Ex é a letra X espanhol. E deu para ver que quando o contribuinte marca aí um xizinho na casinha correta, quer dizer que uma porcentagem dos impostos será destinada a esses programas sociais. Beleza. Vamos partir agora para o enunciado da questão para ver o que ela pede e depois dominar essa questão. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte, sem olhar as alternativas para não se confundir. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... Então, em primeiro lugar, nesse enunciado a gente já tem uma afirmação, que é as ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. Beleza. E de que forma a ação solidária ocorre com essa contribuição, né? No caso do leitor, que é o contribuinte. Como é que ele tem parte nisso? A gente viu lá no texto alguma coisa sobre marcar um X. Mas agora sim vamos para uma leitura mais apurada, sem olhar a alternativa para a gente não se confundir. Bom, que é a ex solidária? Aí a gente tem uma pergunta, o que é essa letra X solidária? Se eu tenho uma pergunta no título, quer dizer que o texto ele tem que vir com essa resposta. Então vamos lá. La ex solidaria, certo? Es una ex que ayuda a las personas más vulneráveis. Ok, podrás... Deixa eu botar aqui para ajudar a gente. Deixa eu sublinhar aqui. La ex solidaria es una ex que ayuda a las personas más vulneráveis. Então, lembrando que a gente faz esse movimento aqui de marcar as palavras mais importantes, as palavras-chave. Ok. Podrás marcarla quando hagas la declaración de la renta. Então, esse é o momento que eu vou poder marcar essa X. A X. O X. Vocês entenderam. La ex. E la casilla que se denomina fines sociales. Então, lá no formulário está escrito fines sociales. Nosotros preferimos llamarla ex solidaria. Então, aqui eles preferem chamar de X solidário. Vocês repararam que em espanhol as letras são femininas, ok? La ex.
Em português, a gente fala a letra X ou o X, certo? Mas em espanhol é feminino. Então, no primeiro parágrafo, nós temos a definição do que é a ex-solidária. E agora a gente vai começar a ver as justificativas por que o contribuinte tem que marcar. Então, a justificativa aí, em primeiro lugar, aparece que a porcentagem do imposto ela é destinada a programas sociais. Lembra que a gente sempre tem essa dica de dialogar com o texto. Então, vai escrevendo ao lado, além de sublinhar as palavras mais importantes, você escreve o que você entendeu de cada parágrafo. Pode ser uma palavrinha só. O importante é interagir com o texto. Por que essa porcentagem do imposto tem a ver com programas sociais? Olha lá comigo. Porque al marcarla, haces que se destine 0,7% de tus impuestos a programas sociais que realizam as ONGs. Ok? Então, quando eu marco, 0,7% vai diretamente para esses programas. Em segundo lugar, porque se beneficiam os coletivos mais desfavorecidos sem nenhum custo econômico para ti. Então, quer dizer que o leitor, né, quem está lendo o texto ou o contribuinte, não pagará mais por isso. Beleza, é só marcar um xizinho que as pessoas mais vulneráveis vão ser atendidas de alguma forma e isso não vai me gerar custos a mais. Em terceiro lugar, marcar o X, não marcar a letra X, já é uma situação passiva. Por que isso? Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Então, se não custa nada marcar e você não marcar, você vai estar sendo o quê? Omisso em relação aí a questões sociais e você poderia estar contribuindo sem que lhe gerasse ônus. Então, mais um argumento, você vai estar sendo passivo, você vai estar numa posição ruim de omissão. Em último lugar, porque marcándola te conviertes em contribuinte ativo solidário. Então, coloquei aí esse resuminho. Ao marcar o X, o leitor passa a ser um contribuinte de uma ação solidária. Então, ele sai da posição de passivo e vai para a posição de um agente, alguém que está fazendo algo aí em prol da sociedade, marcando um X apenas, ok? Gente, então assim, a gente viu lá que o enunciado da questão vai pedir isso, né? No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... Quando é que ela ocorre, gente? Quando ele marca um X, certo? E aí ele marcou o X, o que acontece? Que uma porcentagem lá do imposto vai para esses programas sociais. É isso. Agora tá fácil. É só a gente encontrar a alternativa que seja mais parecida com a nossa conclusão, porque ela foi todinha baseada no texto. É o que eu sempre falo, questão objetiva, resposta objetiva. Tá no texto. Nunca é só o que a gente acha. Tem que estar no texto. Letra A. Delega ao governo o destino de seus impostos. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte delega ao governo? Eu quero que esse meu imposto vá para a ONG A e não vá para a B. É assim? Não. Então, letra A não é. Letra B. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. Em nenhum momento está falando isso. E o contribuinte não escolhe nada, gente. O contribuinte não escolhe, né? E também não está falando de isenção de imposto. Letra C. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais? Sim. Quando eu marco lá o X, parte do meu imposto, ele vai para programas sociais, certo? É isso que implica marcar o X, mas não marque. Vamos ver se tem alguma alternativa mais certa. Como assim, profe? Sim, às vezes tem alternativas que podem estar de acordo com o texto, mas não responde ao enunciado. Então é importante a gente ler tudinho antes de marcar. Letra D. Determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais. O contribuinte determina o quê, gente? O contribuinte paga, contribui, não determina nada não.
E ele ainda vai criar mais imposto, gente. Tem nada disso no texto. Letra E. Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. É ele que faz essa seleção? Não, o que ele pode fazer é contribuir. De que forma? Marcando o X. E marcando o X, o que acontece? Destina parte de seus impostos para custeios de programas sociais. Portanto, a alternativa certa merece até que eu marque um X. Letra D. E eu não estou conseguindo marcar aqui, mas está tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tem que marcar o X, gente. Não dá, não. Vamos lá. Deixa eu ver se agora vai. Ah, que X bonito. Tá quase na B, mas é C, tá, gente? É que a minha coordenação motor é ótima. Vocês já sabem disso, né? Então, resposta correta, letra C. Uma nova oportunidade. Ficou melhor. Bom, agora sim vamos conhecer o alfabeto espanhol. Você vai ver que a maioria das letras correspondem ao português e algumas outras têm apenas alguns detalhes, mas eu considero que o espanhol seja até mais fácil que português. Então, vamos! Letra A. Por que eu disse que é mais fácil? Em português, a gente tem A e A, né? Enfim, em espanhol, o A é sempre aberto. Por exemplo, me llamo Cássia, ok? Não existe esse então eu não posso falar manhã, eu falo mañana, beleza? Letra B, tranquilo, como português. Letra C, a gente pode falar tanto C como C. Na Espanha eles falam C, em alguns outros países também. Igual também português. Letra D, muito tranquila. Só atenção, porque, por exemplo, os cariocas falam dia, né? Tem essa mania de falar de dia. Em espanhol não tem esse dia. É sempre de mesmo. Buenos dias, vale? Letra E. Em português a gente tem o E e o E. Em espanhol a gente tem só o E. Por exemplo, céu, cielo, E. Letra F, como português. Letra R. R é importante, ó, porque gente, o que eu tô fazendo aqui? Pronto. Não nego que eu sou geração Y e não sou a Z, mas enfim. La letra R. O G diante de E e de I, ele tem som de R. 2 R's, por exemplo, la gente, vale? Agora, G-A, G-O, G-U é como em português, el gato. Letra H, olha ela aí, é como em português, tá? Ela não tem som. Letra I, tranquilo, por exemplo, Y e I. Letra J, também um pouquinho diferente, ela tem esse som como se fosse o nosso 2 R's, sempre, tá? Por exemplo, jardim, rota, sempre forte. Não é rota, né? Eu ainda vou chegar lá, mas o O é fechado. La rota. La K, tranquilo, como português. La L também é tranquila, como português. Só atenção que os cariocas também, por exemplo, palavra mal, mal com L, a gente não fala mal, a gente fala mal. Em espanhol a palavra árbol, que é árvore, é árbol. O Lzinho no final sempre toca lá o céu da boca, tá? Lembrando, para que eu estou aprendendo isso? Isso vai te ajudar na hora de ler os textos. Uma boa leitura te ajuda a compreender as palavras e relacioná-las ao português. Letra M, tranquilo. N também. N, não temos esta letra em português, mas é o nosso, como se fosse o nosso NH. É o N de espanhol, de Espanha, tem esse sonzinho de NH, tá? La O, como eu já falei, não tem O em espanhol, e sim O, somente O. Por exemplo, olho, né? Ojo, sempre fechadinha. La letra P, tranquilo. La letra Q em espanhol é la Q, também tranquilo. La R, então presta atenção. Eu já tenho o som de 2 R's aqui e aqui.
Então aqui vai ser como? Vai ser também não, vai ser um R vibrante, como se fosse um R só de carro. Nossa, que R conceitual lindo, né, gente? Então, por exemplo, mesmo que comece com a letra R, a palavra raton, que é rato. Ah, gente, tô melhorando. Eu não vou ler raton, eu vou ler raton, ok? Sempre La S. Em espanhol, gente, não existe esse som de zzz, de mosquito. Não existe. Então, é sempre como se fosse dois S's, beleza? Ah, então, a palavra caça. Ah, poxa. A palavra caça, eu não posso ler casa porque não existe, tá? É caça. A letra T, la T, é a mesma coisa, só atenção que nem na letra D, assim como não tem dia, não vai ter tia, vai ser tia, vale? La letra U, tranquilo. La V, em alguns países, muitos países, ela tem som de B, beleza? Então, por exemplo, a palavra vaca se pronuncia vaca, se pronuncia vaca, vale? O BW, que pode ter esse som de mais do U, né? X, a X, que é lá do texto, ela tem esse som de por exemplo, México, embora a palavra México também pode falar México, mas aí é mais por uma questão cultural. Y é uma letrinha que a gente pode, por exemplo, eu posso falar eu posso falar yo como DJ, ou eu posso falar show como los hermanos argentinos, por exemplo, vale? E a Z, como eu falei que não tem esse som de zzz, a gente vai também, por exemplo, sapato, é que nem o C, a gente fala interdental, que nem do inglês também, I think, sabe? É essa aí. Bom, mas como eu sou brasileira, eu falo seta mesmo, não falo seta não. Mas enfim, você escolhe aí a maneira que você desejar. É isso, se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no Classroom, você, aluno do Localvest inscrito e matriculado. Se você deseja se matricular no nosso curso, é só mandar um recadinho por aí. E alguma dúvida também é só colocar nos comentários. E é isso aí, vejo você na próxima aula. Não se esqueça de olhar lá o Classroom que tem uma atividade te esperando. Na próxima aula a gente corrige. Beijos, até pronto!